Feliz sábado a todos. Nós estamos, como eu disse, no mês de julho. Mês de julho nós temos Semana de Oração Jovem. E a liderança dos jovens achou por bem, então, fazer um final de semana, fazer esse congresso. Lá na entrada você viu o tema, né? Amor é ação. E ontem nós trabalhamos aqui um primeiro tema, e hoje nós vamos seguir em frente aí com esse tema geral. Nós temos um sermonário, né, que foi preparado pela divisão, e ele traz assim bastante coisa para ser desenvolvida durante essa semana. Porém, nós vamos tentar concentrar esses 8 temas, né? Ali está falando que o amor, ele é adoração, o amor é obediência, o amor é confiança, o amor é sacrifício. É mais ou menos um resumo de 1 Coríntios 13. E se nós pararmos para pensar, algumas pessoas confundem o sentimento, né, amor, ou o sentimento de atração física por alguém, por amor. Estou amando, né? Estou amando. Como é que a pessoa vai saber que eu estou amando? O amor é ação. Então, o amor se traduz em atitudes, em ação. E quando eu faço alguma coisa para aquela pessoa que eu digo que amo, ela vai entender que eu amo de fato, né? Porque se eu só falar e isso não tiver uma correspondência em ações, fica meio no vácuo, né? A pessoa não vai entender, vai ver que é só teoria, não é prático. O amor é prático, o amor é escolha, o amor... E, no final de tudo, Deus é amor, né? Então, se nós formos aí puxando a linha, nós vamos chegar em Deus. Deus é a essência do amor e Ele enche o nosso coração, nossa vida de amor, e isso se traduz em ações, né? Na direção daquele que nós estamos dizendo que amamos. Muito bem. Eu hoje vou falar de um personagem que vai resumir alguns, porque é desafiador, né? Você pegar uma semana, Marcelo vai fazer uma semana aqui, né, Marcelo? Daqui uns dias vamos ter aí uma semana de mordomia cristã, e eu estou curioso, né? Porque o Marcelo é uma pessoa diferenciada, que tem aí seus dons, né, artísticos. Vai ter exposição, né, Marcelo? Alguns dias ali embaixo no salão. Então, você desenvolver assim 8 temas sobre um assunto é fácil. Agora, desenvolver 8 temas em 3, aí fica difícil. Então, eu escolhi alguns personagens. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Davi. E quem não veio, perdeu. Depois você pergunta para quem veio, né? Uma escola de Deus que prepara pessoas aí para reinar. E hoje eu escolhi um outro personagem. Mas eu gostaria de lembrar de um episódio, né? Me lembrei agora de uma situação. No meu ensino médio, eu estudei lá no Ihatai. Quantos já ouviram falar esse nome? Olha, ninguém. A senhora já viu? Nossa, irmã, que coisa. É muito raro, né? Onde é que fica o Ihatai? Ihatai é Instituto Adventista Transamazônico Agroindustrial. É lá na rodovia Transamazônica, no quilômetro 152, entre Uruará e Altamira. Falei tudo grego aqui, né? É lá na Transamazônica, no meio da selva. E eu fiz parte do meu ensino médio lá nesse colégio, uma aventura, né? Meu irmão estava lá, me levou para lá, foi uma bênção, né? O tempo que eu fiquei por lá. E lá eu completei 18 anos e me alistei no exército. Eu sempre fui desbravador, desde os 10 anos, e eu sempre assim olhava para o exército como sendo assim uma coisa fantástica, né? Essa imagem do soldado, né, fortão, com aquele uniforme. E eu assim sonhava ser um soldado. E alguns alunos do colégio, nos anos anteriores, foram para o exército lá em Altamira, que era o 51º Batalhão de Infantaria de Selva, BIS, 51 BIS, que era bem no portal assim. Um grupo grande, mais de 2.000 que eram colocados a cada ano ali para servir, né? Um grande batalhão ali do exército. E chegou a minha vez, né?
Me alistei e quando fui chamado, lógico, né? Fiz tudo para passar lá os testes físicos e tal. E no primeiro dia, quando nós chegamos ali, éramos ali naquela manhã em torno de uns 200, mais ou menos, dentro de um grande ginásio, eu me lembro como se fosse hoje. Pediram para a gente sentar, 5 da manhã, pediram para a gente sentar todo mundo dentro de um ginásio, sentar no chão ali, naquela posição de sentado um dois, né, com as pernas cruzadas. E fomos ficando ali. E a pessoa que estava cuidando da gente, uma pessoa só, cuidando de 200. Éramos todos diferentes, né, cabeludos, barbudos, e carecas, tal, mas eu tinha cabelo naquela época. Éramos diferentes, todos, altos, baixos, morenos, mais claros e tal. E aí, aquela pessoa dizia ali, em algum momento, de pé um dois, sentado um dois, e todo mundo tinha que obedecer. De repente, ele cansou de falar, sentou numa cadeira, numa carteira assim, com aquela madeirinha para colocar o caderno, e ele falou assim: quando eu bater a caneta, vocês sentam, quando eu levantar a caneta, vocês levantam. Eu fui ficando assim, achando aquilo muito estranho, sabe? Eu não estava querendo fazer aquilo ali. E a gente estava cansado já. Ficamos ali até as 11 da manhã, das 5 até as 11. Imagina, 6 horas. Alguns já começaram a ter ali começo de desmaio, né? Uma situação assim, cansativa, exaustiva. E eu comecei, aquele sonho começou a se transformar num pesadelo ao longo daquele período, sabe? É isso mesmo que eu quero. E de vez em quando esse rapaz, ele circulava ali no nosso meio, né? Com o seu FAL, né? Fuzil automático leve, com a baioneta na ponta. Ele dizia assim: nós vamos colocar vocês na linha. Eu estou contando isso por causa dessa frase: nós vamos colocar vocês na linha. Na parte da tarde fomos limpar os pátios, né, das casas dos oficiais. Aí tinha lixo de todo que era jeito, sem luva. Sabe aquele negócio assim? E eu não poderia dizer assim: eu não quero ir. Não, não tem essa. Não tem essa opção. No final daquele dia, eu cheguei à conclusão: não é isso que eu quero. O meu sonho se transformou num pesadelo. Eu fui lá, conversei lá com o comandante, falei da minha situação, 3º ano do ensino médio, tenho que ajudar minha família, não posso ficar aqui. E eu fui dispensado, e eu saí assim, meio que correndo para eles não mudarem de ideia. Um sonho que se transformou em pesadelo na minha vida. E essa frase: nós vamos colocar na linha. Os que ficaram, né, colegas, dali 3 meses, aí vieram contando que eles passaram nos 3 meses lá. E eu falei: graças a Deus que eu não fiquei lá, né? Mas eu não estou aqui falando contra o exército. Tem gente que tem vocação para sofrer, né? Então fique à vontade, está tudo certo. Não era o meu caso. Qual que era a minha intenção? Eu achei que tudo aquilo era automático. Eu achei que a gente entrava lá e na convivência saía de lá grandão, fortão e tudo certo. Eu esqueci do processo, né? Para chegar àquela situação. E essa frase diz tudo: nós vamos colocá-lo na linha. Tudo que vai acontecer aqui é para isso. Eu queria que você, nesta manhã, abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, nós iremos analisar aqui um personagem, uma situação, para a gente entender aí como que é a nossa relação com Deus. 1 Reis 17, eu vou ler aqui a partir do verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus tinha um comunicado a dar a um rei. E quem é o rei? Acabe. Essa dupla dinâmica, né, feita por Acabe e Jezabel, que trouxe para dentro de Israel a apostasia, a idolatria e bagunçou todo o projeto de Deus para a nação. E aí, num belo dia, Deus, ele fala assim: eu preciso dar um recado para o rei. E Deus não foi atrás de alguém que estava na universidade, de alguém que estava num cargo público, de alguém importante. Deus foi a um lugarzinho chamado Tisbé.
Por isso Elias é chamado de Tesbita, porque ele morava numa vila chamada Tisbé, uma vilazinha na roça, que ninguém visitaria, um político não visitaria, porque não tinha voto que justificaria ir lá. Ou seja, ao procurar uma pessoa para dar um recado importante de Deus para um rei, nós não estamos falando de uma pessoa comum, para o rei, Deus vai e busca uma pessoa. Ele não vai buscar pelos títulos, ele não vai buscar pela altura, pela inteligência ou pela força. Ele vai buscar por outros motivos, como nós vimos ontem sobre a questão de Davi também. E Deus então olha e pinça, né? Chama Elias e fala assim, ó, você vai lá para o rei e fala para ele que não vai chover mais. Por que ele tinha que dar esse recado? O que tem a ver isso, né? Dizer para o rei que não vai chover mais? Acontece que Acabe e Jezabel tinham trazido para dentro de Israel a adoração a Baal. E eles consideravam Baal como sendo o deus da chuva, da fertilidade. Então dizer para Acabe que não vai chover mais é como dar um tapa na cara do Acabe. O Deus principal que eles trouxeram para ser adorado em Israel vai ser agora desmoralizado com uma mensagem. Qual é a mensagem? Então Elias foi lá para Acabe e falou assim, ó, a partir de hoje, fique sabendo que quem manda nesse assunto da fertilidade, da chuva, é Deus, o Deus que está no céu, não é Baal. Então, para que você saiba isso na prática, a partir da minha saída aqui da sua presença, não vai chover mais. Caramba! Eu fico imaginando o Acabe, né? Como foi a expressão assim, do Acabe quando recebeu essa mensagem. Naquele momento, Deus precisava de uma pessoa que desse um recado. E essa pessoa precisaria ser uma pessoa de espírito forte, que não tivesse medo. E Deus foi lá e buscou em Tisbé um homem chamado Elias. E Elias foi lá e deu o recado. E ó, caiu fora. Se você ler o texto, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas depois você pode ler aí, que naquele momento Jezabel estava caçando os profetas de Deus. É tanto que Elias achou que ele estava sozinho, né? Quando Elias sai do palácio, eu fico pensando assim, quem aqui já foi no Palácio do Planalto falar com o presidente? Ninguém? Ah, você já foi no palácio? Só gente importante, porque eu nunca pisei nem naquela rampa, né? Ó, o Marcelo é importante, viu? Tirar uma selfie com ele. Não seria isso que a gente faria? Quando sai do palácio assim? Ainda mais se eu fui falar com o presidente numa audiência oficial, agendada, tudo certinho, na hora certa eu chego lá, falo com o presidente e saio. Imagina quanta história que eu tenho para contar, né? Quantos textos no Facebook aí, no Instagram e no Twitter, olha, estive lá, uma selfie lá com o presidente e tal, eu sou famoso, a partir do momento que falei com uma pessoa famosa. Hoje seria mais ou menos isso. Sairia de lá cheio de si, né? Olha, falei com o presidente. Vou agora comentar isso com todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente vê aqui no verso seguinte, verso 2, quando ele sai da presença do rei, deu o recado, ele sai da presença do rei, olha o que diz o verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ou seja, no momento de mais popularidade de Elias, quando ele ia gozar dessa popularidade, dos likes, né? Estive com o presidente, tem uma foto, tem uma selfie lá no Palácio Planalto e tal. Deus fala assim, esconde-te, desaparece do mapa. Para onde eu vou, Senhor? Você vai para um lugar chamado Querite. Onde fica isso? Fronteira do Jordão. Eu vou te avisar, eu vou te ajudar a chegar lá. Nós temos aqui uma coisa interessante. No capítulo 17, verso 1, nós temos um garoto de recado. Nós temos um homem rústico da roça do interior que tem coragem, não é um covarde. Ele vai lá e dá o recado. Mas no verso 24,
do mesmo capítulo 17, diz assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqui já é Elias lá em Sarepta. Então, do verso 1, de um homem tosco da roça, ao 24, aconteceu uma transformação. Porque agora essa mulher olha para Elias e ela fala assim: você é um homem de Deus. Aquilo que você fala é como se Deus estivesse falando. Eu acredito. O que acontece entre o 1 e o 24? Nós vamos tentar dar uma analisadinha aqui. Deus fala para Elias: agora você se esconde. Vamos tentar entender aí. Nós vamos ter Campuri aí essa semana, né? Quem vai para Campuri aqui? Levanta a mão. Eita, um monte de gente. Até gente do Sunset vai, né? Vai estar frio lá, viu? Tem que se preparar. É uma região muito fria. Nosso Colibris, com a graça de Deus, né? Estará lá, junto com outros clubes aqui do distrito. Estaremos juntos, quarta-feira. Elias prepara a sua bagagem. Ele está indo para um lugar que ele não conhece. Imagina um mochilão. Vamos trazer o Elias para hoje, né? Um mochilão desse compridão, de colocar nas costas, né? 90 litros. Grande, né? E o Elias põe aquilo nas costas e ele vai saindo agora da sua pequena localidade chamada Tisbé. Ele encontra lá um conhecido. E o conhecido fala assim: Elias, está viajando? Vai viajar? Ele fala assim: vou dar uma viajada. Você está indo para onde? Aí ele dá uma parada assim, porque ele nem sabe direito onde é. Ele fala assim: olha, eu não sei muito aonde é, mas o lugar chama-se Querite, tem um riacho lá. Você já esteve lá? Não, nunca. Sério? O que você vai fazer lá? Ele não sabia. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Você já imaginou um diálogo assim? Eu estou indo para um lugar chamado Querite, eu não sei o que eu vou fazer lá. Tá, mas você vai passar quantos dias lá? Pela sua mochila aí, parece que vai ser muitos. Ele fala assim: eu não sei quanto tempo eu vou passar lá. Ué, ficou maluco, ué? Mas Elias, se você está indo para esse lugar, não sabe quanto tempo vai passar, você vai comer o que lá? Tem o que para comer lá? Cadê? Você está levando o que para comer? Aí ele dá uma risadinha, porque o que ele vai falar agora é muito estranho. Ele fala assim: olha, eu não estou levando nada. Então você vai morrer de fome. Não, acontece que, olha aqui o verso 3. Aliás, o verso 4. 17, 1 Reis, verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustente. Aí o Elias dá uma risadinha, porque o que ele vai falar agora vai soar como um maluco, né? Olha, eu não, sabe? Mas eu vou te dizer, a pessoa que pediu para eu ir para lá, disse que os urubus vão me alimentar. Você pensa que corvo é um negócio bacana? Corvo é do grupo das aves de rapina. É como se fosse um urubu para nós. Nós não temos corvo por aqui, mas temos urubu, para você entender como que é. Não poderia ser um pássaro mais limpinho, né? Uma ovelhinha, um negócio, ó, vai vir uma ovelhinha com um lanchinho nas costas e vai entregar para você. Não, os urubus. E outro, o urubu não carrega isso no bico, né? Tem que ser no pé, né? É assim que é, sei lá. Como que ele trouxe esse sanduíche, esse Mac Querite aí, né? Porque assim, o que a Bíblia está dizendo aqui? Beberás da torrente, ok, a água está tudo certo. E ordenei aos corvos que ali mesmo sustente. E aqui no verso 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. É um Mac aí, né? Como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ok, obrigado. Melhorou agora a voz, né? Ou piorou, sei lá. Vou falando aqui até vocês acertarem aí. Nós estamos com Elias com o mochilão nas costas. Ele está conversando com um amigo, né? Tentando construir uma história aqui. E o Elias está indo para um lugar que ele não sabe onde é, nunca foi lá. Ele está sem saber quantos dias ele vai passar lá.
ele não sabe, assim, não tem GPS, não tem o Waze, não tem nada. Ele está indo, né? Ele vai ser alimentado por urubus, corvos, aves de rapina. Um sanduíche de manhã, um sanduíche à tarde, é para ele beber água do rio. Ok. Sabe o que é interessante aqui? No verso 5, se a gente fosse colocar isso aqui nas redes sociais, a gente ia colocar assim, ó, hashtag partiu Elias, né? Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A palavra habitar, ela é um pouco mais abrangente do que ficar um dia, ficar um final de semana. Habitou. A Bíblia está dizendo que sem saber para onde, sem saber o que fazer, sem saber como seria esse sanduíche, porque Elias nunca tinha comido alguma coisa que um corvo lhe trouxesse, era uma coisa nova. A Bíblia diz que partiu Elias. Foi, pois, Elias e fez, segundo a ordem do Senhor. Amar é o quê? É ação. Foi, pois, Elias e fez. Quem é que está falando? É Deus. Então pronto. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou com dinheiro aqui em casa, eu tenho que pagar uma conta na segunda-feira, mas eu tenho que devolver o dízimo, a oferta e tal. Faço o quê? Pago a conta ou devolvo o dízimo e a oferta? Foi, pois, Elias e fez. A nossa relação com Deus, ela se dá na base da obediência. Um dos temas aqui da Semana de Oração Jovem, amar é obedecer. Elias poderia questionar, Senhor, como é que está o clima lá? Vamos dar uma olhada no clima-tempo aqui, né? Qual a temperatura, qual a roupa, tal, o alimento, vai ser bom? Olha, eu sou meio enjoado aqui, eu gosto de comer isso, gosto de comer aquilo. Elias não questionou, porque quem estava falando é Deus. Deus conhece você ou não? Deus conhecia Elias. E eu não tenho dúvida de que aquele sanduíche estava temperado de acordo com a vontade de Elias, do jeito que ele gosta, porque Deus sabe o que faz. Foi, pois, Elias e fez, hashtag partiu Elias, sem questionamento, obediência à palavra de Deus. Mas se eu fizer isso aqui, não vai faltar, isso não é com você, isso é com Deus. Deus está falando, faça, obediência irrestrita. Foi, pois, Elias e fez. Elias chega naquele lugar, identifica ali, quem sabe Deus falou aqui, ó, é aqui mesmo que você vai ficar. O que que tem ali? Nada. Tem um rio, e quem sabe, vamos ajudar o Elias, né? Ele encontra uma caverninha, alguma coisa, porque a Bíblia não fala que ele montou uma barraca, não fala nada. Então, vamos imaginar que ele achou uma caverna ali. Elias se acomoda, tira as suas bagagens. Vamos imaginar que ele tenha caminhado aí, sei lá, o dia inteiro, chegou lá anoitecendo, aí já chega a noite. Quem caminhou o dia inteiro com a mochila nas costas está cansado. E Elias agora vai, daqui a pouco, chega o urubu. Chega o corvo com um sanduíche quentinho, né? Porque carne e pão quentinho, saiu do forno agora, derretendo assim, né? Elias come, beleza, né? Toma água, logo dá sono, cansado, deita, dorme. Acorda com o sol, né? Que está pegando ali nele, é hora de acordar. Quando Elias acorda, ele vai reconhecer a região, vai dar uma olhada, começa a andar por ali, que é o que a gente faz, né? O que tem de legal por aqui? E aí você dá uma caminhada e tal. Eu me lembro quando eu era criança, assim, a gente ia perto de um rio, a gente jogava umas pedrinhas assim, ó, não sei se você já fez isso, a pedra ia pulando assim na água e tal. Quem que está com Elias lá? Ninguém. Ok, um dia, legal. Elias ficou ali, né? Fez um reconhecimento ali da área, tal, tomou água, cafezão da manhã, eu acho que era outro sabor, né? Chegou ali o sanduíche dele, comeu, bebeu água, fazer o quê? Não tem nada para fazer. Sentou na sombra, sei lá, comeu o outro sanduíche, chegou à noite de novo. Pensa num dia longo, né? Quando você não tem nada para fazer, não fica longo? Elias ficou ali o dia inteiro. Beleza. Queridos, nós vamos quarta-feira para o Campori, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias. A partir da chegada, a abertura
quarta-feira à noite. O que acontece, você que já foi a Camporis, quando chega no domingo, você está com vontade de quê? De que você está com vontade? Seja sincero. O chuveirinho quente, a caminha, a comidinha da mamãe. Você está louco para vir embora, já chega, 5 dias já está ótimo. Já passou até, né? Monte de roupa suja, não está cheirando bem. Geralmente Campuri dá uma chuvinha, né, para ajudar. O colchão fica meio molhado, aquele negócio. E você já quer, cair fora. Elias ficou ali um dia. Aí amanhece outro dia, fazer o que agora? Aí vem o urubu trazendo o lanche. Come o lanche, toma água. Faz o que agora? Nada. E aí, fica ali, sei lá, roda para outros lugares. Dia longo, demora a passar. O sanduíche da tarde chega e ele vai dormir de novo. Aí você fala assim, pastor, já está me dando agonia, em mim também. Quanto tempo Elias ficou lá? Ficou uma semana. Pô, uma semana inteira, sozinho, sem fazer nada, assim. Aí foi embora, não? Ele ficou lá 15 dias, 2 semanas. Aí você fala assim, foi embora? Não, não foi. Ele ficou 1 mês. Poxa, pastor, 1 mês? É. Não foi só isso não, ele ficou 6 meses lá. Comendo esse sanduíche de manhã à tarde, tomando essa água, dormindo nesse mesmo lugar sem fazer nada, porque Deus disse, fica lá, escondido, fica ali, você não pode sair. Porque a Jezabel estava procurando o Elias para tudo que é lado, e ela não achava Elias porque Deus o escondeu. E aí, depois de 6 meses ele foi embora? Não foi, ficou 1 ano. 1 ano. Foi embora? Não foi. Elias ficou lá 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uau! No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Qual era a mesma coisa? Nada. Não tinha nada para fazer lá. Ele estava escondido. A Bíblia é tão perfeita que a palavra querite no hebraico é sharat. E quando você vai a sharat, você vai ter o seguinte significado. 2 opções. Primeiro, cortar. Vamos pegar alguma coisa. Ah, sim, esse instrumento aqui está legal. Esse baixo aqui, ele é pesado pra caramba, né? Tá enroscado aqui? Olha só. Que madeira linda, né? Muito bonita essa madeira, bem natural aqui, parecendo os veios da madeira. Isso aqui era uma prancha maior, certo? Alguém cortou, fez essas voltas todas aqui, e aí deixou esse instrumento bonito aqui. Isso é sharat. Cortar de uma coisa maior, de uma prancha, no caso do instrumento, com uma serra ali certinho, lixar, deixar do tamanho certo para ser usado. Nesse caso é um instrumento, é um baixo ali que o grupo usa aqui para tocar. Então, sharat foi tirado de uma coisa grande para se tornar num tamanho perfeito. Isso é sharat, isso é querite, traduzido como querite. Então, esse é um primeiro significado, uma primeira tradução. A segunda tradução, a primeira é tirar de uma coisa grande um pedaço menor. A segunda é deixar do tamanho certo que eu preciso para usar. Essas 2 possibilidades, olha que coisa bacana. Quando Deus manda Elias para o querite, Deus está falando assim, olha, eu vou cortar você do meio, né, do povo, de um grupo maior, e deixar você isolado, separado. Mas Deus está falando assim, eu vou deixá-lo do tamanho que eu preciso para te usar. Quem foi Elias? Um garoto de recado, um jovem, um senhor aqui de recado, que vai com coragem dar um recado para o rei, e depois é reconhecido em Sarepta como um homem de Deus. Eu olho para você e vejo Deus. Porque Deus tirou Elias desse meio, e Deus levou Elias para um isolamento, e deixou Elias do tamanho certo, para poder usar Elias, como foi usado por Deus, como grande profeta Elias. Quando Jesus chegou,
Muitas pessoas confundiram Jesus com Elias, porque Elias deixou o nome dele na história, foi grande, um grande profeta Elias. Só lembrar do monte, né? Monte Carmelo ali com 400 e tantos profetas de Baal e Elias sozinho. Ele desafia e Deus usa Elias ali poderosamente. Esse é o Elias, que foi cortado do meio do povo, mas foi cortado em si mesmo, as arestas, para deixá-lo, era um homem tosco, e agora é um homem de Deus, porque Deus deixou ele do tamanho certo. 3 anos e meio no Querite, 3 anos e meio, escondido ali naquele lugar sem fazer nada, e Deus preparando Elias. Quando Elias orou, ele disse que não ia chover. Você tem que ter cuidado com a oração que você faz, viu? Porque em muitas delas você está envolvido também. Não é? Ele falou que não ia chover só para Acabe? Não ia chover na região toda. Então o Querite também, que é abastecido por chuvas, né, os rios, não chovendo, começou a diminuir a água. Então Elias começou ali ao longo do tempo a perceber que a água do Querite estava baixando. E com o passar do tempo, teve um dia que Elias se levantou, à noite não tinha mais o barulho, quem sabe, da água na pedra, né? A água abundante ali não tinha mais, já era uma aguinha muito fraca. Passou um pouquinho mais de tempo, quando um rio seca, as partes mais baixas empoça, né? Vira aquelas poças de água. Na hora do sol quente não dá para beber mais, porque a água estava quente. E aí? Onde não tem água, não tem vida. E Elias começou a ficar preocupado. E quem sabe num dia Elias se levanta e não tem mais nenhuma poça de água. Acabou. Quem sabe ele faz um poço, né? Vamos tentar criar aqui um cenário. Ele faz ali cava um buraco ali na parte mais baixa que ainda está úmida. E quem sabe jorra um pouco de água ali, ele toma. A Bíblia está dizendo aqui, olha... Verso 7, mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Aí no verso 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai para Sarepta. Ou seja, Elias ficou ali, ele poderia falar assim, Senhor, acabou a água, vou embora. Mas ele ficou, porque Deus não tinha falado com ele para ele se levantar. Mas no tempo certo, Deus chega e fala assim, agora você se levanta e agora você vai para Sarepta, porque eu estou pedindo para você fazer isso agora. E Elias se levantou e foi. E quando ele chegou na porta da cidade, encontrou lá a viúva, e ela olha para Elias, e Elias pede lá para fazer um pão, e ela está catando uns gravetos ali para fazer o último bolo, segundo ela mesma, para a gente comer e morrer, porque acabou a comida aqui em casa. Elias falou assim, faz para mim, e Deus vai prover para você. E ela fala assim, eu vou fazer porque quando você fala, eu percebo que fala como Deus. Você é um homem de Deus. E ela fez ali para Elias, e a despensa dela foi cheia de farinha e de óleo ali, de azeite, porque Deus realizou ali um grande milagre. Elias começou a ver diante dos seus olhos os grandes milagres. Ele agora está preparado. Ele ficou agora do tamanho certo para ser usado por Deus. Eu não sei se eu falo nessa manhã, pode ser que sim, para alguém que está com o seu Querite abundante, amém? Conta bancária cheia, né? Passou no concurso público recentemente, ou arrumou alguma forma de ganhar bastante dinheiro, né? Está tudo certo, você está morando bem, você tem um bom carro, você tem o conforto que você precisa. Louvado seja Deus, é isso que Deus quer, sabia? É isso que Deus quer, porque Deus é o nosso Pai, e você estando confortavelmente vivendo com a sua família, é o desejo de um pai que só quer o bem para o seu filho. Permaneça no Querite cheio, não saia daí, porque ali no Querite é o lugar onde Deus prepara você. Acontece que não é fácil viver a situação que Elias viveu, e talvez alguém está vivendo aqui essa situação, de ver a água do Querite baixar. Você tinha você é empresário, tinha uma quantidade de pessoas, de clientes, e deu uma caída na pandemia pela metade. A água do Querite está só na metade, e você já está meio preocupado.
Em alguns momentos o diabo cochicha, olha, por que você não usa o dízimo para isso, para aquilo? Faz diferente do plano de Deus. Queridos, o Querite é o lugar onde Deus nos prepara para nos usar poderosamente. E é dali que nós vamos ver grandes milagres, depois que nós estivermos prontos. Isso vale para a nossa vida inteira e vale para ver a glória do Senhor por ocasião da volta de Jesus. A terra é um Querite e cada um vive o seu Querite de uma forma diferente. Talvez eu fale aqui para alguém que está só assim, ó, um chorinho de água correndo aí pelo meio das pedras. Você viveu, né, um momento muito bom aí para trás e de repente deu aquela secada, né? Foi mandado embora, tal, e alguns até por ser fiel a Deus, né, por questão de sábado e tudo mais, e de repente você está vivendo com um pouquinho, bem pouquinho, e de vez em quando você fala assim, será que vale a pena ficar aqui? A mensagem de Deus para você é o seguinte, fique no Querite. Fique no Querite porque o urubu vai te trazer comida de manhã e à tarde e vai ter água para você beber. E quando não tiver mais, eu te aviso. Se você tiver que sair daí, eu te aviso. Mas fique aí, porque Jezabel está te procurando. Não sai daí não. É um risco muito grande você sair do Querite de Deus, do plano de Deus, tentar se aventurar em outra coisa, porque a Jezabel está te procurando. E a Jezabel significa o diabo, é o inimigo que procura. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor como um leão, querendo devorar, querendo destruir. Então fique ali porque você está escondido. Se Deus está, você acha que Deus não está olhando? Você acha que Ele não está sabendo o que você está vivendo a situação? Se o Querite está baixando, quem foi que baixou o Querite? Foi Deus, porque foi Ele que fez cessar a chuva. Talvez alguém, há pouco tempo atrás, né? Há uns 15 dias aí, a gente recebeu um recado aí de uma sobrinha nossa, fomos até visitá-la agora. Eu peço até que vocês orem, o nome dela é a Andriana. Fui fazer um exame, estava com muita dor de cabeça, e percebeu um câncer na tireoide. Um choque. Foi se aprofundar um pouco mais, percebeu que há metástases, já na parte aqui da coluna cervical, já indícios de coisa no fígado, no rim, e aí vai. Talvez eu falo para alguém que tenha tido uma notícia parecida aqui. Estava tudo bem, Querite transbordante, de repente, uma notícia dessa, de tirar o chão, de secar a água sob os seus pés. Ou então, um pai, uma mãe que estava bem, de repente, não tem mais condições, como o meu caso, eu cito aqui o caso da minha mãe, que estava tudo certo, de repente um AVC, que colocou ela na cama, e ela ficou 12 anos sobre uma cama. Querite. Querite. Deus não está vendo? Ele está? Ele está vendo, Ele está acompanhando. Por que então? Você vai entender isso. Se você não entender por agora, você vai entender durante a eternidade. Que se não fosse esse AVC, você não seria salvo. É mais ou menos por aí. A lição da escola sabatina nos ajudou aqui. Paulo orou ali pelos Efésios, né? E uma das coisas que nós temos aqui na lição é a questão de você ver dos lugares celestiais, ter a visão de Deus, olhar o mundo com as lentes de Deus. Por que que eu estou passando por isso? Como Deus vê do lugar onde Ele está a minha situação? Quando Ele vê o todo, Deus diz assim, filho, fica aí. Aí é o melhor lugar. Se você sair daí, você corre o risco de perder a sua vida. Jezabel está rondando, ela está te procurando. Permaneça aí. Então, se você está no Querite transbordante, ou está no Querite que está baixando a água, ou está no Querite correndo só apenas um pouquinho de água, ou já secou, Deus está dizendo para você nessa manhã, permaneça aí, porque eu estou vendo, todas as coisas contribuem para o bem, eu estou acompanhando, estou de olho. No momento certo, quando for preciso, eu vou convidar você a se levantar do Querite e, quem sabe, já pronto, ver milagres diante dos seus olhos.
Na minha vida pessoal, muitos querites aconteceram, né? Eu poderia citar alguns na época da comportagem. Não sei quantos já comportaram aqui? Opa, alguns aí, né? Desafio, né? Para quem não tem o dom. Tem gente que sai de manhã feliz da vida para comportar. Para mim era um terror. Sair para comportagem, bater numa porta, eu não sei quem vai abrir, sabe? Num país onde as pessoas não gostam muito de ler, vender um livro que o preço não é tão baixo. Para mim, sabe, era terrível. E eu me lembro num dia, e eu não esqueço nunca desse nome desse rio, lá na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, no mês de julho. Eu estou falando de uma temperatura de -2. Tudo nublado, e a gente ali sofrendo, não tendo dinheiro nem para comer, porque a gente vendia revistinha para comer. As pessoas acordavam 10 horas da manhã, porque estava tudo frio, tudo nublado, tudo fechado. E eu com fome. Eu sentei no corrimão de uma pontezinha de um riozinho chamado Arroio da Manteiga. Porque é assim que o gaúcho fala, o arroio, né? Um riozinho pequeno. Eu olhei para o céu, aquele céu frio. Eu tive a impressão que Deus tinha me abandonado. E eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para comer. Como é que eu vou ser pastor desse jeito? Eu deixei minhas coisas todas para, né? Tentando justificar ali. E eu estou aqui nessa situação. Estou sem comida. E o capítulo seguinte foi que eu bati numa porta lá de um senhor se compadeceu de mim, comprou lá tudo que eu estava vendendo e ainda me deu um monte de dinheiro extra para comer. E eu terminei o dia assim, louvando a Deus. Só para você não ficar pensando que eu morri de fome, né? Que eu estou aqui. Algumas situações, meu primeiro distrito, aliás, o segundo, né? Segundo distrito, cidade de Cáceres. Alguém conhece aqui Cáceres? Caminho de Cuiabá para Rondônia. Pastor, mas você já falou de Transamazônica? Já falou de Rio Grande do Sul. Nosso primeiro trabalho foi no Mato Grosso. Trabalhamos 11 anos no Mato Grosso. Cáceres. No primeiro distrito, quando a minha mudança chegou, tinha um monte de irmãos esperando. Oh, que beleza, né? Ajudar a gente a desmontar. Pastor, olha, a gente já fez uma escala para vocês comerem aqui e tal. E a gente falou assim, nossa, que maravilha que é o ministério, né? Aí eu vou para o segundo distrito. E agora? Aí eu pensei, lá tinha tantas igrejas, né? Aqui tem quase o dobro. Eu já pensei assim, que a festa seria dobrada, né? Mas quando o caminhão chegou lá, não tinha nenhuma pessoa lá. Nenhum. Aí eu achei estranho, será que a casa é essa aqui mesmo? Será que é essa a cidade? Senhor, e aí? Sexta-feira, não deu nem tempo de montar o fogão para fazer alguma coisa para comer. Sábado, bom, vou pregar na igreja, ainda brinquei, né? Falei, se algum quiser me convidar para almoçar, em casa não tem nem fogão, né? Fui para a porta despedir a igreja. O último passou e ninguém convidou a gente. Falei, meu Deus, é mesmo aqui que a gente vai trabalhar? Uma igreja que tinha sido machucada, né? Para trás e está reagindo, né? Todo mundo tem uma reação a uma situação. Mas eu quero adiantar que lá foi o melhor lugar do nosso ministério. Uma igreja que nos abraçou depois e foi assim. Se perguntar para minha esposa qual foi o melhor lugar, ela vai dizer que foi lá, Cáceres. Mas naquele sábado, a gente ficou. Aí uma professora, né, que era amiga nossa, tinha pregado em outra igreja, passou por lá e falou, e aí, vocês vão para onde e tal? Vamos lá para casa, né? Eu não fiz comida, mas eu tenho uma pizza lá, a gente esquenta a pizza e a gente come. Naquele sábado nós comemos uma pizza, junto com essa professora que se compadeceu. Querites que se secam. Talvez eu esteja aqui falando para pessoas que estão assim. Num momento você estava ali tudo certo, mas o querite está se secando ou já se secou e você está aqui, Senhor, cadê você? Eu me lembro de uma história que eu prometi a Deus que eu contaria ela em todos os lugares que eu passasse. Todo casal, ao se casar, planejam ter filhos aí com uma certa, né? Eu estou vendo aqui alguns casaizinhos, né, que casaram, né, Leandro? Chega um momento que é plano de Deus que a gente case, que tenha filhos. Plano de Deus. Porque dentro de uma família com filhos, a gente aprende profundamente qual é o amor de Deus. Sem filhos, a gente não sabe muito.
Mas quando você precisa se levantar de pijama às 2 horas da manhã para levar seu filho no pronto-socorro, você começa a entender o amor de Deus, porque a relação de pai e filho é a mesma relação entre Deus e você. Então Deus criou uma estrutura para que a gente entendesse melhor o amor dele. O casamento é uma estrutura, a família é uma estrutura para nós entendermos, nos prepararmos para o céu, e algumas são verdadeiros querites, né? A gente pensou que lá pelo 3º ano, nós casamos em 1996, na metade do ano, do 4º ano de teologia. Aí vamos ficar uns 3 anos aí, curtindo a vida, e depois a gente tem filho. Aí passou esse tempo, liberamos tudo para ver se dava certo, não aconteceu. 1 ano, né? 4º ano, nada. 5º ano, nada. Alguma coisa está errada, né? Eu não sei se para os casados aqui acontece isso, mas a impressão que eu tive, né, pessoalmente, é que no 5º ano é onde grita mais a necessidade de espaços vazios dentro de casa, né? Porque a gente viajou, a gente conversou, parece que a gente conversou tudo que tinha que conversar já. Viajamos e tal, e agora? Faz o quê? A partir de agora parece que fica meio sem graça o negócio. E aí parece que se tiver uma criança ali, vai preencher um pouco os espaços, né? E a gente sentiu muita necessidade disso, ali pelo 5º ano. Minha esposa começou a fazer ali exames e tal, e percebeu que tinha ovários policísticos, que boa parte das mulheres brasileiras ou mundiais tem. Mas o dela era muito grave. Em outras palavras, ela é estéril. Vai ter que fazer um tratamento ou vai ter que fazer outros métodos aí antinaturais, né, de in vitro ou inseminação, alguma coisa vai fazer, porque não vai dar certo. E aí foi fazendo tantos exames, tantas coisas, e o tempo foi passando. 6 anos, 7 anos. E a gente pensa assim, eu sempre sonhei em ser pai, né? Porque quando eu pensava assim, a gente não pode ter filho. E quando a gente ficar velho, quem vai cuidar da gente? Ela é a filha mais nova, eu sou o subnovo, né? O segundo de baixo para cima. Ou seja, naturalmente, nossos irmãos são mais velhos que a gente. Se a vida seguir o seu ciclo natural, a gente vai vê-los descansar antes da gente. E quem vai cuidar da gente? Isso me desesperava. É o primo, é o tio? Nunca vi. Não tem esse vínculo, né? E a gente ali naquela situação, ela era professora, eu me lembro de levá-la na escola às vezes, aí via assim aquelas criaturinhas, né? Até hoje eu fico olhando e lembrando, né? Umas criancinhas desse tamanhozinha, com a mochila maior que elas, arrastando aquela mochila, aí o pai deixa ali, principalmente no primeiro momento, né? Os pais choram porque está deixando o filho pela primeira vez e tal, e aquele abraço, boa aula, filho e tal, e eu parado olhando para aquilo, e eu pensando, quando é que eu vou poder fazer isso? Nunca. De vez em quando a gente passava, via moradores de rua, mulheres grávidas, e a minha esposa falava assim, por que ela e não eu? Não tem estrutura nenhuma, e por que eu não posso? Nós podemos dar uma boa educação, cuidar da saúde, temos onde morar, e a gente não pode. Esses questionamentos assim, sabe? Complicado. Talvez Elias tenha sentido isso, lá no Querite. E o Querite foi passando. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. 11 anos. Tudo que é tipo de exame. Teve exames que arrancou pedaço do ovário da minha esposa, né? É filmado, depois eu fiquei olhando assim, uma maquininha arrancando pedaço para liberar, porque a camada do ovário não saía os óvulos, né? Estirossalpingografia, lembra disso? É um negócio aí. É isso, né? Como é? Fala para mim. Esterossalpingografia, parece que injeta um gás ali, um negócio. Tortura. Nada. Decidimos deixar quieto. Deixa isso quieto. Vamos adotar, né? Que era a opção que sobrou. Aí vem umas coisas interessantes, que o controle de Deus.
a gente tinha um casal amigo, né, que durante ali esse nosso sofrimento, eles também estavam passando por isso. Ele tinha um pouco mais de dinheiro, porque na época fazer fertilização gastava lá 20 mil reais. Eles pagaram, fizeram lá, colocaram no in vitro tal, 3 embriões. E aí ela teve um sangramento, ela não sabia exatamente por que ela perdia, mas o corpo reagia, né, contrário, como se fosse um elemento estranho ali, e teve um sangramento, foi fazer teste, perdeu os 3 embriões, e o dinheiro, né? E aquilo abalou a gente, que a gente estava indo meio nessa direção. Será? Vamos esperar para ver o que dá. Esse casal foi para dentro de casa, ficaram trancados, era um pastor, não atendeu a igreja durante um mês, assim, isolado, arrasado, no fundo do poço, porque a expectativa grande divulgou para todo mundo e agora zero, não tem nada. Isso abalou a gente, vamos fazer o quê? Vamos adotar, beleza, o que tem que fazer? Aí tem fila, tem não sei o quê, conselho tutelar, tem um negócio meio burocrático. Eu era departamental de jovens na época, eu rodava pelo Mato Grosso inteiro. Eu me lembro de um almoço lá na cidade de Peixoto de Azevedo, lá no norte, onde caiu aquele avião da Gol, só para você ter uma ideia. Almoçando ali com os irmãos, pastor, e os filhos, tal? Irmã, não tem não, mas por opção, casou agora? Não, tem 11 anos já. Pastor, por que você não adota? Não, nós estamos querendo. Adota aqui. Ah, é? Como é que faz? Não, eu sou chefe da enfermagem do hospital. Aqui era uma cidade de garimpo. Muitas jovens deixam os filhos para a gente arrumar pai, porque elas vão embora e deixam os filhos lá. Ah, é, irmã? Como é que faz então? Deixa o seu telefone, pastor. Toda semana tem criança aqui, eu só te ligo, você vem buscar. Porque o irmão fulano é dono do cartório, olha só. Pega, faz o papelada, tudo no nome da sua esposa, vai lá e registra o seu filho como se fosse seu legítimo. Ó, bom. Deixei o telefone para ela. Houve uma esterilidade em Peixoto de Azevedo, essa irmã nunca me ligou. Não nasceu mais nenhuma criança. Eu já estava esperando na próxima semana, né? Já sonhando buscar uma criança lá. Nunca me ligou. Resolvi ligar. Aí num culto pela manhã, conversando com a minha esposa, ela disse assim, olha, vamos fazer a coisa certa? Isso aí não é certo não. Porque está pulando na frente dos outros, né? Isso aí que eles estão fazendo não, é ilegal. Vamos fazer a coisa certa. Vamos agendar no conselho tutelar, fazer... Aí fomos lá. Aliás, eu liguei, pedi informação. A moça eu vou fazer um pré-cadastro, né? Qual que é a preferência de vocês, tal? Eu não tinha pensado nisso. Preferência? Como assim? Não, de idade, de sexo e tal, porque tem um monte de criança em abrigo aí. Aí eu falei, olha, o plano de saúde, eu já tinha dado uma olhada, ele aceita até 5 anos. Então, até 5 anos está tudo certo. Eu não tinha noção do que eu estava falando, né? E eu disse para ela assim, olha, a questão do sexo, não sei, não é a gente que escolhe, né? Então, o que vocês acharem aí, tá tudo certo. A moça falou, nossa, que estranho. Vai dar certo então, porque tem um monte do jeito que você está querendo. Marcamos uma entrevista presencial para, vamos imaginar assim, terça-feira. Era por volta de 9, 10 horas da manhã. Minha esposa trabalhava à tarde, eu morava bem próximo da associação, fui lá na associação, tinha um campuri para fazer, tinha muita coisa ali, deixei as coisas, porque a gente ia ter a entrevista. Quando eu entrei na associação, o presidente falou assim, que bom que você chegou. Nós vamos fazer uma comissão diretiva extraordinária e está sem quórum. Tem muita gente viajando e quando você entrou aqui, completou o quórum. Falei, Aí eu expliquei para ele, ele falou, não, é um assunto só e é rápido. 10 minutos a gente resolve. Tá bom. Fomos para tal comissão e o assunto rendeu e deu 10 horas e deu 11, deu meia. E a minha esposa me mandando mensagem, falei, olha, enroscou aqui, eu não posso sair, senão não tem quórum para votar. Aí ligamos e marcamos para o dia seguinte, a entrevista. Beleza. Saí dali, veio da escola, tal, chateada, né, porque não fez a entrevista. Fomos fazer compra, só acelerando aqui. Uma farmácia dentro do hiper lá que a gente foi fazer compras. Aí, passando em frente à farmácia, ela falou assim, você pode comprar para mim um
um teste de gravidez. Eu falei assim, mas para quê, né? Jogar dinheiro fora, amanhã é entrevista. Não, vai que, né? Aí entrei lá e comprei, não demos muita atenção para isso. Deixei compras no carro, porque eram escadas, não tinha elevador, para pegar no outro dia. Na manhã seguinte, já agora preparado, agora nós vamos, né? Para a entrevista, não vou para a associação, para não correr o risco. Quando eu vou pegar o carro, desci para pegar as compras, quando eu vou olhar o carro com 2 pneus furados. 2, um só se troca, né? Demora ali uns 15 minutinhos, troca e vai embora. 2, como é que eu vou fazer agora? Tem que ir na borracharia, pedir socorro. E eu falei, tem que fazer isso rápido, senão não vai dar tempo. Enquanto eu estou ajeitando a questão do carro, ela me liga. Fala assim, o teste deu positivo. Sério? Eu confesso para vocês que eu quase tive um derrame. Porque o sangue subiu assim, escureceu a vista e eu falei assim, eu vou cair aqui, né? Tive que me escorar em algum lugar. O teste deu positivo. E eu vim tirar sangue, a gente morava próximo do hospital, vim tirar sangue para confirmar, que eu liguei para a médica, ela pediu para fazer isso e tal. Eu fiquei meio perdido assim, né? Voltei para casa ali e tal. E esse exame aí vai ficar pronto quando, né? Aí fui lá no hospital, acho que era no outro dia, era um tempo assim, falei, moça, não tem como resolver isso hoje, não? Aí ela falou assim, mas por quê? Aí eu expliquei a situação, falei, olha, nós estamos esperando isso há 11 anos. Aí ela se compadeceu e falou assim, vou colocar na frente aqui, você pode vir às 4 horas. Fui para a rua, falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de o tempo passar rápido, vou comprar coisas para o Campuri. Eu entrava em lojas, e quando eu estava ali dentro da loja, eu ficava assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? A cabeça pensando naquele abraço que eu poderia dar no meu filho agora. Difícil. E o dia, sabe, foi o dia mais longo da vida. 3 horas eu já estava lá no hospital. Falei, vai que eles adiantaram isso aí, já pode me adiantar esse negócio. Aí quando a moça me viu, ficou muito marcante ali na parte da manhã, ela falou assim, já, você está com pressa mesmo, hein? Aí ela procurou lá, me deu o envelope. Está pronto já. Falei, que bom, eu tenho 1 hora, né? Para curtir isso, para depois dar notícia para minha esposa, porque, né, vai que... Aí quando eu pego lá, eu já era perito em exames, esse tipo de teste, porque a gente já tinha feito, imagina em 11 anos, quantos testes? Eu já sabia tudo. E aí eu pensei, aí eu liguei para a médica, né? E a médica atendeu e falou assim, o que foi? Eu estou aqui no meio de um parto. Falei, eu estou com problemas. Porque no lugar que deveria estar positivo ou negativo, tem números, e eu não sei interpretar isso aqui. Eu procurei na referência aqui, estava assim, até 15, eu não lembro mais, até 15 seria negativo, acima de 15 seria positivo. Só que o número dava 5.000. Eu falei assim, deve ser igual a RPM de carro, né? Vezes 1.000. E só tinha 5. Falei, só 5, até 15 é negativo. E não deu. Aí eu falei assim, doutora, esse negócio é contado de 1 por 1 vezes 1.000. Como que é isso? Ela falou assim, por quê? O que está aparecendo? Eu falei assim, porque está aparecendo 5.000. Ela deu um berro. Ela falou assim, ela está muito grávida. Ou já está mais de 3 meses ou é gêmeos. Aí, de novo, né? Eu falei assim, a médica... Aí eu fiquei na dúvida, falei, e se eu estou olhando no lugar errado? Era muito número. Aí eu falei, o que eu faço agora? Ela falou assim, a senhora não pode me atender, e eu vou ir agora, para a senhora olhar esse negócio e dizer que eu não aguento mais, né? Aí ela falou assim, qualquer pessoa, qualquer médico pode fazer isso. Eu saí pelos corredores do hospital procurando um ginecologista. Imagina, um homem procurar ginecologista, né? Aí vi lá uma plaquinha, entrei, tinha um monte de mulher grávida, eu vi que tem uma aqui, né? Um monte de mulher grávida ali assim, e eu entrei e falei assim, olha, eu preciso da compreensão de vocês, eu preciso que o médico olhe esse exame aqui e tal. Elas começaram a rir, né? Aí a secretária falou assim, não precisa o médico olhar, eu trabalho com isso aqui, eu posso olhar para você. Eu falei, por favor. Ela colocou a mão para trás, olhou, e aí começou a descer lágrimas assim no olho dela. Aí eu falei assim, não deu, né? Não deu, ela vai me dar uma notícia, ela está chorando. Ela falou assim, o que você quer? Que esteja ou que não esteja? Eu falei, imagina, minha filha, 11 anos esperando. Aí ela falou assim, eu quero ser a primeira a te cumprimentar como pai.
Sua esposa, ela confirmou, está muito grávida, sabe? E ela falou assim, 5.000 é muitas partículas, a gravidez está lá para frente já. Eu não encontrei o meu carro no estacionamento. Não sabia onde eu tinha deixado. Que importa carro agora, né? Vou de táxi. Peguei um táxi e fui para a escola. Aí, nos colégios nossos tem aquele vidrinho, né? Aí botei a cara no vidrinho assim, as crianças me viram. Tia. Aí lá vem minha esposa, né? Amarela, assim, porque eu estava com a notícia, né? Aí quando eu falei para ela, começou a chorar. E a gente saiu. Eu não tinha almoçado aquele dia. Almoço não era importante. Fomos para um morro chamado Morro da Luz, lá em Cuiabá. Quem conhece Cuiabá? Um lugar com sombra. Ficamos lá igual dois bobos, sabe? Olhando para o céu e agradecendo. Naquele dia, Deus estava falando assim, levanta agora do Querite e vai para Sarepta. Você vai ver milagre diante dos seus olhos. A minha esposa ficou muito preocupada que ela tinha feito aí alguns raio-x. Grávida não pode, né? E aí agora, fiz raio-x recentemente, como é que vai ser isso? E ela falou isso para a médica, e a médica falou assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu pego os exames da sua esposa anteriores, e eu vejo agora essa situação, eu não sei lidar com isso, eu sou médica. Mas alguma força superior agiu aqui. Eu não sei o que é, mas se vocês acreditam em Deus, pode dizer que foi Deus que fez um milagre aqui, porque um milagre aconteceu. Então, ela disse, se essa situação se transformou nessa, esse Deus que vocês acreditam, você acha que Ele não colocou a mão na frente desse raio-x? Fique tranquila. Minha esposa teve a gravidez mais tranquila, fez academia, se preparou direitinho, sem nenhum problema. Todas as fases da gravidez perfeita. Fomos lá no dia está terminando a história, tá? Sei que você está com fome já. Fomos lá para marcar o dia da cesárea. A médica recomendou que, né, por segurança, vamos fazer cesárea e tal. Ela pega a agenda, olha, escolhe um dia. Aliás, escolhe não, ela falou assim, o único dia que eu tenho, porque tem congresso, tem não sei o que, eu tenho um dia aqui de manhã, não sei se era 5, se era 6 horas da manhã, um horário assim terrível. Só tenho esse horário aqui na minha agenda. Aí quando ela mostra para minha esposa, ela começou a chorar. Ela falou, não te agrada? Difícil, tá? Ela falou, não. É que esse dia aí, a previsão era para nascer dia 5 de abril. E a médica falou assim, nós vamos tirar antes, nós vamos tirar dia 28 de março. O que tem nesse dia? É que é o dia do meu aniversário. E Deus diz assim, eu vou te entregar um presente, mas vou entregar na data certa. É no dia do aniversário. Porque quando Deus faz as coisas, queridos, não faz pela metade. Ele faz de maneira completa. Sabe? Esse Deus que nós servimos sabe das suas necessidades, sabe de todas as coisas. Eu queria chamar o meu filho, ele está aqui. Eu não combinei com ele não, ele já está adolescente, fica meio tímido agora, mas olha lá. Eu queria ler um último texto com vocês. Enquanto ele chega, você pode abrir Isaías 49. Isaías 49, verso 14 até o 16. A Bíblia diz assim, ó. Mas Sião diz, pode colocar seu nome aí, não tem problema não. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí Deus pega agora um quadro, né? Ele diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho? Do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esse a gente conhece. Mas olha o 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Queridos, Deus está falando que quando o querite, ele começa a diminuir ou ele seca, esse querite é a palma da mão do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, você está nas palmas das minhas mãos. Deus tem um tempo diferente, os caminhos de Deus, a maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa. Mas acredite, confie, se o querite está transbordando, fique no querite. Se o querite está abaixando, fique no querite. Se o querite secou, fique no querite. Porque o querite é o plano de Deus, é as palmas das mãos de Deus. E no momento certo, Ele pede para você se levantar, para ver milagres. Aqui está. O meu filho é um milagre. A minha esposa era estéril. No tempo de Deus, Ele marcou uma reunião fora do horário, extraordinária. Ele furou 2 pneus do meu carro. Foi os remendos que eu fiz com maior alegria da minha vida. Porque foi Deus que furou. Para que nós não fôssemos adotar, porque Deus já tinha resolvido o nosso problema. Naquele dia, minha esposa estava grávida de 3 meses. E a gente querendo fazer do nosso jeito. Deus tem uma maneira diferente e melhor de fazer as coisas, resolver as coisas, do que as nossas. Então confie. Obedeça. Foi, pois Elias e fez. Foi, pois Elias e ficou. Para que Elias ficasse ali, ele precisou obedecer, ele precisou confiar, ele precisou ter perseverança. 3 anos e meio ali, nós ficamos 11. Eu não sei quanto tempo você está no querite, se é um mês, se é uma semana, se é um ano, não importa. Fique aí, porque é aí que Deus vai abençoar você. E é dali que você vai sair para ver milagre diante dos seus olhos. Aqui está meu filho, primeiro ano do ensino médio, lá no IPAI. E sem palavras, né? É um milagre palpável. Aqui está ele, pode sentar, meu filho. O grupo vai cantar agora e nós iremos orar. Eu peço desculpas pelo horário, mas eu prometi a Deus que por onde eu passasse eu contaria essa história. Amanhã tem outro capítulo dela, tá? Se você faltar amanhã, você vai perder um capítulo importante dessa história. Talvez você, depois da história, né, você fique pensando assim, mas isso pode acontecer comigo também? Eu deixei um detalhe para o final. Para que nós desistíssemos do processo natural de ter um filho nosso e partíssemos para adoção, saímos de uma consulta e o médico disse assim, olha, difícil, nós vamos ter que caminhar uma longa jornada. E aí deu todo o planejamento, né, porque a gente ia fazer aquilo que o outro casal tinha feito também. E a minha esposa resolveu falar com Deus, porque para nós era muito estranho, né? Até onde vai aquilo? Para nós, cada um tem a sua maneira de interpretar. Mas a fertilização seria algo assim natural? Como seria isso? Deus aprova esse tipo de coisa? Não aprova? Tínhamos dúvidas. Quando a gente tem dúvida, a gente fala com Deus. E a minha esposa resolveu falar com Deus. Ela tinha problemas com a menstruação, às vezes demorava 6 meses. E ela orou naquela noite e falou assim, amanhã eu quero amanhecer com o ciclo menstrual. Para o Senhor dizer que não é para a gente fazer isso. Nós estamos com dúvida. Se preparou e no outro dia, Deus deu o ciclo menstrual para minha esposa. Amém, aleluia, Senhor. E ela fez como Gideão, né? Ficou com dúvida, porque eu estou muito emocionalmente envolvida. Porque a emoção também traz isso. E o ciclo dela era desregulado, ficava 5, 10 dias, muito tempo. Ela disse assim, amanhã eu gostaria de não ter nenhuma gota. E no outro dia, nenhuma gota. E ela veio me falar, e ela tinha certeza absoluta da parte de Deus, que não era para a gente fazer fertilização. Amém. Isso vale para você, isso vale para mim. A oração nos eleva. Eu falei isso na classe de professores hoje. A gente fica num patamar superior, de onde a gente pode ter uma visão, a visão que Deus tem. Como que Deus enxerga as coisas? Torne-se íntimo de Deus através da oração, e você vai enxergar as coisas como Deus enxerga. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, pela oportunidade
de assim como Elias, que tem a sua história registrada e que nós vimos ali os milagres que Elias verificou. Nós tivemos a oportunidade de contar também esse milagre, mas antes do milagre, Senhor, tem o querite. Talvez muitas pessoas estão aqui no querite, talvez no querite transbordante, porque quando Elias chegou lá tinha muita água. Se tenhamos pessoas, ou se temos pessoas aqui nesta manhã, nessas condições, que adore ao Senhor, que fique ali no plano do Senhor, com o rio transbordante, porque esse é o plano do Senhor. Mas se está baixando, se já secou, se estamos pisando na areia seca do solo do fundo do rio, não tem para onde ir mais. Que tenhamos a convicção nesta manhã de que estamos nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. E que no tempo certo do Senhor, o Senhor nos fará levantar do querite seco, para vermos milagres diante dos nossos olhos, da primeira fila do teatro dos milagres que o Senhor tem apresentado ao longo de toda a história desse mundo. Que nós sejamos os espectadores na nossa vida dos milagres do Senhor, mas que criemos a intimidade necessária para confiar, para obedecer e para permanecer onde o Senhor quer que nós permaneçamos, no seu plano. Nos leve agora para casa nessa convicção. A parte da tarde teremos a programação com o Grupo Sunset, que estejamos todos abençoados nessa tarde por esse programa também. Nós oramos nos colocando nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.